Você sabia que Davi, ele não foi lutar com Golias por coragem. Davi foi lutar com Golias porque estavam afrontando a Deus. Você não sabia disso? Pois é. Vamos conversar um pouco sobre isso então. Vamos refletir um pouco nesse capítulo de 1 Samuel 17 ou 1 Samuel 17, como você preferir. Esse capítulo nos diz muita coisa sobre fé, sobre acreditar, sobre enfrentar os desafios com o que você tem nas mãos, ainda que você ache que seja pouco. Vamos conversar um pouco nesse capítulo. Quero pedir a você que antes da gente começar, que você, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e aí você vai ser avisado dos vídeos que fazemos todos os dias aqui, refletindo um capítulo da Bíblia, procurando viver aquilo que a Bíblia nos ensina. Legal? Vamos nessa. Bom, contextualizando aí o capítulo de 1 Samuel 17, o povo israelita está em guerra com o povo filisteu, um de cada lado da margem do rio, e estão lá naquela coisa de luta constante. Saul ainda é o rei, mas aquele rei hesitante, aquele rei sem coragem suficiente para enfrentar os problemas, aquele rei que só reage, ele não provoca, ele sempre reage. O que acontece ali? Durante 40 dias, eles estão ali pelejando e tem um sujeito de nome Golias, um sujeito grande, a Bíblia o relata como um sujeito grande, quase 3 metros de altura, muito forte, de figura muito imponente, e ele está ali desdenhando das coisas do Senhor, está ali falando mal do Senhor, está ali esbravejando, amaldiçoando a palavra do Senhor, enfim. E ele, como é que ele está fazendo isso? Ele desafia alguém do povo de Israel, o povo israelita, olha, vamos fazer o seguinte, é mais ou menos isso, tá? Para poupar essa guerra, para poupar os seus homens, os meus homens, você manda aí um homem, o mais forte que tiver no seu povo aí, que se ele me vencer, se ele conseguir, ele fala isso, se jactando, se ele conseguir me vencer, nosso povo vai servir a vocês. E se nós conseguirmos vencer, você vai ser nossos escravos. Beleza? Vamos nessa? E aí ele está falando, está lá esbravejando e falando mal do Senhor. E aí Saul, que é o rei, está ouvindo isso tudo e não está fazendo nada, está ali naquela coisa. O que acontece? Davi, como você sabe, ele é o irmão mais novo, ele é o sujeito que está ali, ordeia as ovelhas, faz os trabalhos mais leves, vamos dizer assim, e Davi vai levar comida para o pessoal que está lá no fronte. Quando ele chega no fronte, ele pergunta pelos seus, como é que está todo mundo, está vendo a guerra, e ele escuta, em algum momento Golias fala isso. Olha, vamos lá, cadê o Deus de vocês? Esse Deus de vocês não é de nada, e eu estou aqui. E Davi fica inconformado com isso. Ele fica inconformado e vai até Saul. Saul, você me deixa lutar com esse cara aí, esse cara está falando mal de Deus, não pode. Não. E aí Saul, olha a liderança de Saul, o sujeito vem com coragem, aí Saul, não rapaz, não tem como deixar você lutar, você é um frangote, rapaz. Estou aqui usando linguagem popular, tá, pessoal? Você é um frangote, rapaz, como é que você vai lutar com o cara? O cara calejado, o cara acostumado a brigar desde criança, o sujeito é como se você dissesse assim, você pega o teu filho criado ali no leitinho para enfrentar um moleque de uma comunidade acostumada a pista, criado na rua. É complicado, É complicado. Se teu filho não for bem forte, bem firme, ele está arriscado na tendência de tomar a coça, O menino da rua está acostumado a brigar, ele tá sendo forjado um homem nesse ambiente de hostilidade, de briga, de luta. O cara está acostumado realmente a isso, E aí Davi fala com ele, não, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho aparência frágil, eu tenho aparência fraca, mas eu acredito no Senhor, eu tenho fé no Senhor e o Senhor já me livrou. Eu já lutei contra leão, eu já lutei contra urso, quando eles vão tentar pegar as ovelhas, eu defendo as ovelhas com a força que eu tenho. Eu sei lutar, eu tenho a minha arminha aqui, que eu, tipo estilingue, que eu afasto os inimigos, eu afasto os riscos, ao que eu faço ali, e eu consigo fazer sim. E aí Davi volta para lutar com ele. Davi volta, e quando Golias vê Golias fala, tu tá de brincadeira, cara? Você tá pensando que eu sou o quê, cara? Você tá pensando que eu sou cachorro? Você vai tirar com essa arminha tua aí?
E aí Davi fala uma coisa muito interessante, muito forte. Ele fala, eu tô lutando com o Senhor dos Exércitos ao meu lado. O Senhor dos Exércitos está comigo. É meio que isso que Davi fala. E aí você para e pensa, né? O Senhor dos Exércitos é tudo. Ele não está preocupado com o teu tamanho, com a tua força, com quanto de arma você tá. Porque Golias, tá, pessoal? Era grande, era forte, ele estava todo montado, como se diz hoje, né? Com todas as ferramentas de defesa. Ainda tinha um sujeito que carregava para ele escudo. O cara era brabo. E Davi, com um golpe, né? Davi, um golpe estilinga ele, a pedra pega na testa de Golias, Golias cai de cara no chão. O povo, os filisteus, quando veem aquilo, ficam apavorados, saem correndo. Aí os guerreiros israelitas vão atrás, né? E vão lá para acabar de arrasar lá com o povo filisteu. E aí Saul, né, fica, caramba, quem é esse cara? Aí já começa, mais pra frente a gente imagina que vão ter problemas aí no relacionamento Saul com Davi, né? Porque Saul é o rei. E Davi, nesse momento, ele explode na rede social. É como se a tua rede social viralizasse, né? Você não é ninguém, de repente a tua rede social amanhece com 1 milhão de seguidores. É isso aí que acontece, né? E aí Saul, vamos ver como é que Saul vai reagir a isso, né? Mas eu queria trazer para vocês aqui, de maneira breve, essa lição que Davi nos dá, né? Porque Davi, qual a analogia que a gente faz? Davi lutou pela honra de Deus, vamos dizer assim, pela fé que ele tinha em Deus. E hoje nós somos convidados a lutar pela nossa fé, pelo que a palavra de Deus nos ensina, porque a palavra de Deus nos mostra. Nós não podemos deixar que os desafios, que o inimigo diminua a nossa fé. Nós não podemos nos acovardar porque o inimigo é grande, porque o problema é enorme, porque não importa. A nossa fé é mais forte. A nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus, ela é mais forte. E nós precisamos acreditar nisso. Porque, imagina, se eu já entro numa batalha com a mesma postura que Saul estava tendo, o Golias ia deitar e rolar. Mas Davi, ele não espera, ele vai para cima. Ele pensa, cara, eu estou com Deus, eu vou mandar o primeiro gol, não vou esperar. Porque, e isso é sábio. Se você sabe que o problema é grande, o problema é enorme, tu vai ficar esperando o problema te golpear primeiro? Tu vai dar o primeiro golpe, meu amigo. Você dá o primeiro golpe, balança o inimigo e vamos ver o que acontece agora. O seu primeiro golpe tem que ser de maneira estratégica, tá certo? O lutador faz isso. O inimigo é grande, ele vai dar o golpe aonde? Ele vai dar o golpe embaixo, pro cara cair, pro cara derrubar. Você não vai conseguir acertar o cara lá em cima. Como é que você vai fazer? Você vai pular? Você vai voar? Não vai. Você tem que dar um golpe bem forte embaixo para que a estrutura dele seja abalada, ele cai e você continue batalhando, amigo. Tá certo? É isso, pessoal. A grande lição desse capítulo é que Davi, ele não estava lutando para demonstrar a coragem dele. Não era sobre isso. Era sobre a fé. Era sobre acreditar em Deus. Era sobre não permitir, não deixar que nada abalasse a fé que ele tinha em Deus. E Deus o capacitou para vencer. Porque é lógico, é evidente que essa vitória, ela foi de Deus. A honra é para Deus, a glória é de Deus. Deus usou Davi. Só que Davi ele honrou essa maneira que Deus o usou. Ele honrou, ele falou, não, eu estou contigo sim, Senhor, pode me usar que eu vou para lá e vou para cima dele e não vou ter medo. Davi poderia ter falado, caramba, esse gigante aí, não tem como enfrentar esse cara, tá maluco, deixa meus irmãos aí enfrentar, eu não vou. Mas ele não, ele se ofereceu, ele foi lá, ele pediu, ele ainda falou, não, olha só, é o seguinte, eu acredito em Deus porque Deus já me salvou, já me ajudou. E a gente, pessoal? Será que a gente não teve várias situações, vários momentos que Deus nos ajudou, chegou ali, colocou sua mão? Porque a gente tem a tendência de só acreditar em milagres faraônicos, né? Aquele milagre que é o seguinte, você está com a viagem marcada de avião, aí na última hora te avisam que não é para você ir, e aquele avião justamente cai e explode e morre um monte de gente. Aí você acredita, nossa, olha que milagre de Deus. Mas os milagres do cotidiano, o milagre de você acordar todos os dias, pessoal. Quantas pessoas não acordam
E nós temos a oportunidade, eu tive a oportunidade, sou prova desse milagre, acordei e estou aqui hoje fazendo esse vídeo para vocês. A gente não valoriza as pequenas coisas. A gente só se impressiona com coisas ostentadoras, coisas enormes, coisas gigantes, aí sim. Então vamos trazer, vamos refletir. Convido a você que leia o capítulo com calma, com tranquilidade, com tempo de qualidade. Procure se conectar com esse capítulo, procure entender o que esse capítulo diz para você. Procure refletir o que a Bíblia diz, mas principalmente procure viver o que a Bíblia te diz, o que a Bíblia te ensina. Eu tenho certeza que você vai conseguir enfrentar os problemas com muito mais tranquilidade, com muito mais serenidade, com muito mais calma e com muito mais clareza. Eu acredito que seja isso que esse capítulo deixa de recado hoje. Precisamos defender a nossa fé. Você precisa defender a sua fé, eu preciso defender a minha fé e colocar ela em prática. Dessa forma, nós também vamos defender, vamos vencer os gigantes. Tá certo? Obrigado a Deus por essa oportunidade, agradeço a todos que ficaram até aqui. Peço a você que, por favor, se você gostou, considere se inscrever no canal, ative o sininho de notificações, você vai ser avisado, né, nos vídeos que a gente faz todos os dias aqui com reflexões sobre a Bíblia. E mais uma vez, pessoal, coragem, acredite em Deus, coragem, que os desafios serão vencidos. Beleza, pessoal? Até amanhã com o próximo capítulo.